para todos os outros. Estamos aqui mais uma vez, tentando driblar essa rouquidão que está me pedindo de falar com vocês todos os dias. Mas as coisas estão melhorando, no geral e no particular. E hoje, estou gravando à noite, e hoje foi o dia dos grandes discursos na ONU. Discursos os quais a gente esperava com muita ansiedade, né, e curiosidade, porque muita coisa, para nós, principalmente brasileiros, hoje, pelo menos começou o esboço de uma solução. De repente, eu não vou falar no discurso do Cachaça, apesar de ter sido muito bem feito, um discurso bem elaborado, com certeza, não por ele, mas foi repetido com muita elegância, enfim, só que não passou de um repeteco, de uma repetição do discurso globalista que ninguém aguenta mais. Ele trouxe mentira atrás de mentira. Aquele corolário todo que a gente já conhece e que a gente é obrigado e foi obrigada, até de certa forma, acreditar no passado, até que nos demos conta que a própria ciência, os cientistas interessados em fazer com que conhecêssemos, que a humanidade conhecesse a verdade, então nós começamos a abrir os olhos. E hoje a gente sabe o quão falaciosa é essa fala globalista. E eles, os comunistas, a esquerda, eles repetem a exaustão, como se fosse um mantra, como se fossem mantras. E eles repetem, e repetem, e repetem. Já acabou entrando na cabeça da maioria das pessoas. Felizmente, como eu disse, a ciência falou mais alto, os pesquisadores descobriram as grandes mentiras que representam todas essa repetição continuada através dos anos. E nós vimos hoje, através também do grande discurso do Trump, que a gente até viu ali, né, que teve 2 probleminhas, porque foi na ONU, e nós sabemos que a ONU é de esquerda, e que a ONU vem sabotando tudo que é bom, tudo que presta, ano após ano, assunto após assunto, e o próprio Trump já manifestou a sua inconformidade, porque ele próprio foi vítima da ONU com as suas mentiras, com as suas inverdades, com as suas falácias, e hoje o que passa pela cabeça dele e que ele já nos deixou antever. Se ele puder, ele acaba com a Organização das Nações Unidas nesse modelo que está. Nessa coisa manipulada e manipuladora. Manipulada pelos globalistas e transferida para a humanidade, que durante muitos anos se enganou com N coisas, com N inverdades, que eles nos impingiam através das grandes históricas mentiras. Então, o discurso do Trump, ele deitou por terra completamente essas políticas falaciosas das fronteiras abertas, a política do verde, e que engloba, né, a questão das mudanças climáticas, as fraudes da energia, da migração. Então, o Trump foi desmontando uma por uma, a ponto de que ele desnudou o rei que tinha acabado de falar. Deixou nu aquele rei. Para quem entende um pouco de história, de globalismo, e quem vive em profundidade, com análise séria, a realidade dos dias atuais, tudo que o Trump disse foi desmontando as mentiras do cachaceiro. Muito bem ditas, de uma forma muito elegante e de uma forma assim, ó, manipuladora, a ponto de quem não está bem por dentro
dos assuntos se engana. Inclusive, se engana até com as palavras do próprio Trump, porque eu vi em alguns comentários durante o dia que o Trump gosta do cachaceiro, que ele teve simpatia, porque o Trump disse isso, mas a gente não compreende que o Trump estava ironizando. Vocês acham, esquerda, tonta, militante, vocês acham que o Trump estava falando como se o cachaceiro fosse um desconhecido, uma pessoa que ele não conhece até as entranhas, até a sua medula, a sua maldade, a sua perseguição, já não pessoalizo, a sua perseguição incansável contra a democracia e contra todos os que querem democracia neste país. Será que esses idiotas pensam, mas que bom, que legal, agora eles vão se encontrar, agora eles vão conversar, porque o Trump gostou dele. 39 segundos, disse o Trump. Em 39 segundos. Meu Deus do céu. É mesmo querer criar, né, na sua imaginação, uma realidade que não existe. Então, um cara assim, como é que se diz? Inteligentíssimo, preparadíssimo, um homem que, das grandes esferas, presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, um dos homens mais ricos do mundo. Vocês acham que vai se enganar? Aquela falinha mole do cachaceiro? Vocês acham que, agora sim, poderíamos conversar? E eu não duvido, não duvido. Só que, se partisse do Trump a iniciativa, eles conversariam. Mas o que eu penso, o que eu acho, é que o Trump vai esperar que o cachaceiro tome iniciativa. E ele não vai tomar iniciativa. Porque se ele tomar a iniciativa, ele tem que aderir ao sistema que o Trump está impondo ao mundo, numa virada à direita, numa virada no sentido do progresso, do crescimento de todos os países, crescimento da humanidade. Ele deixou bem claro que ele acabou com 7 guerras. 7 guerras ele acabou em 7 meses. É praticamente uma guerra por mês. Algumas até foram feitas meio juntas na África, vários conflitos. E o que a gente mais conhecido, que a gente mais tem memória, é da guerra do Irã contra Israel. Quando ele destruiu, quando pegou todo mundo que eu digo é o mundo inteiro, de surpresa, num ataque silencioso, na noite, na calada da noite, rigorosamente, e acabou com a possibilidade do Irã ter uma bomba atômica nos próximos tempos. Então, ele não brinca em serviço, ele vai e faz. Se não fosse isso, não fosse essa força dele, essa força pessoal dele, essa força que esse poder de dirigir a maior nação do mundo lhe dá, ele não teria, com certeza, iniciado as coisas que ele iniciou. Por exemplo, taxou a China. A China fez o que o cachaceiro está fazendo? A grande, poderosa China, que quer mesmo negociar, quer vender suas quinquilharias, quer negociar com o mundo inteiro, não pode acabar com um cliente do tamanho dos Estados Unidos, não é óbvio? É. Então, a China foi lá e conversou, se acertaram, se ajustaram. Muitas coisas que o Trump relembrou hoje, verdadeiras, que ele já era taxado por nós, pelo Brasil, por todos os países, todos. Por isso que ele chamou todos, né, na chincha, como diz o gaúcho. E aí o que aconteceu? Todos eles, menos o cachaceiro, vieram, conversaram e se ajustaram, se acertaram e passaram a aceitar a tarifação, o aumento, negociaram o ponto certo, como tem que ser mesmo resolvida essa situação da geopolítica, que é internacional, que abrange o mundo inteiro. Bem, então eles estão felizes porque agora que
O Trump simpatizou com o cachaceiro, agora então o Trump vai cair na conversa dele. O Trump reclamou, e vocês viram ali, ó, a potência, porque aconteceu uma coisa errada na escada quando o Trump e a esposa dele estavam chegando lá no lugar da conferência. E ela quase caiu. Eu já tinha ouvido de outros comentaristas que estavam assistindo que ela tinha, se não fosse uma performance boa, ela teria caído. E o Trump repetiu isso, que ela, se não fosse, não tivesse, né, postura, sei lá, postura, assim, tivesse, não fosse um saco de batatas, uma mulher que faz ginástica, uma mulher preparadíssima, ela teria caído. E ele falou, e também tem esse problema do teleprompter. Alguém vai se incomodar com isso. Não levou 2 segundos e o teleprompter começou a funcionar. Isso é ou não é força? Isso é ou não é poder? Estão com medo. Eles enfrentam até por ali. Então, ele deixou muito claro, como eu disse no começo, deitou por terra essas falácias, essas mentiras que espalham em todos os países, que a esquerda espalha, que vem do globalismo. O globalismo usa essa doutrina de esquerda para colocar todo mundo num curral e dominar. E volto a repetir, todo mundo é todo mundo mesmo. Sobre todos os países do mundo, em todas as civilizações, qualquer que seja seu grau, o globalismo precisa, não é que precise, eles querem acabar, diminuir com a população. E aí vem as pestes, as guerras, que nós sabemos, são fomentadas. Aí vem toda essa situação que gera muitas mortes, mortes coletivas. Por exemplo, desde que o comunismo tomou conta da China, tem milhões de mortos. Pessoas que eles deixaram morrer na miséria, na fome, porque precisavam acabar com uma parcela da população. Na Inglaterra, perdão, na Europa, aconteceu a mesma coisa. Quando a Rússia matou de fome milhões de pessoas que estavam produzindo alimento, eram proibidas de comer esse alimento. Isso eu já expliquei para vocês N vezes também. Então, esse desmonte aí vai nos favorecer muito, pessoal. Fiquem atentos. Uma coisa que ele desmanchou, deixou ali, né, por terra questões da política das fronteiras abertas. O que significa isso? Aquilo que a esquerda pregou a França, através da França, principalmente. A França, a Alemanha, a Espanha e outros países, né, que pseudo-comunistas, socialistas. E a gente sabe o que a palavra socialista representa na geopolítica. Então, eles deixaram que povos, outros, invadissem suas fronteiras. Mas se fossem aquelas pessoas fugindo das guerras, famílias inteiras, tudo bem. Isso aí qualquer governante aceita, qualquer pessoa de bom senso, de bom coração, principalmente os cristãos, aceitam que isso aconteça. As pessoas não podem mais viver na nossa terra pela miséria, pela guerra, pelas mortes, pela destruição de tudo, tanto das empresas como do agro deles. Enfim, essas pessoas têm que mudar. Só que, por que isso aí foi pensado? Não foi para ajudar os que precisavam, foi pensado para que migrassem para esses países mais desenvolvidos e mais ricos a escória de todos os lugares do mundo. Então vieram terroristas do mundo inteiro para os Estados Unidos e para a Europa, e a coisa chegou num ponto tão grave que a América toda, né, toda não, né, mas a América se comunizou, se esquerdizou e deu esses governos, desde o Obama até a derrota do Trump, por conta do globalismo. E o governo aqui do Brasil, quando você não pensa que cai dinheiro do céu, a esquerda fazer o que faz aqui no Brasil, já foi provado que a USAID trouxe, despejou dinheiro aqui em cima do judiciário para que fossem corrompidas nas eleições
Hoje, a gente já sabe, já foi divulgado pelos maiores jornais, a maior imprensa do mundo, que quem ganhou a eleição foi Bolsonaro. Se a gente dissesse isso há 6 meses atrás, ele ia preso. Todos. Tem muita gente presa por causa disso, porque nós já sabíamos essa verdade. Só que não era possível, claro, eles estavam ainda com muito poder e foram desgastando esse poder. Por quê? Porque nós lutamos. Porque pessoas, centenas, milhares de brasileiros não fecharam a boca, não dobraram os joelhos e não se converteram a esse globalismo assassino, a esse comunismo cruel, desumano, que acaba com o ser humano, acabando com Deus dentro dela. Tira, apaga Deus do coração das pessoas, através das proibições mais severas, mais cruéis, matando gente, deixando que gente morra nos lugares mais inóspitos. Essas prisões que tem em alguns países aí, principalmente nos países frios, as pessoas vão lá e morrem de fome. A própria Rússia é uma dessas nações. Então, vocês vejam que o Trump deu o seu recado geral. Não é? Na Europa, por exemplo, a Inglaterra. Hoje na Inglaterra, as crianças não podem falar do seu Deus nas escolas, do nosso Deus, do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eles não aceitam. Então, por que eles não aceitam? Para não ferir a sensibilidade dos muçulmanos que estão lá, vivendo lá às custas dele no bem bom. E muitos deles terroristas. E muitos deles chegando lá para destruir, para matar e para roubar. Vou citar apenas o exemplo da Notre Dame de Paris, aquela catedral que alguns anos atrás foi incendiada por eles. Um patrimônio da humanidade. Uma igreja que todo mundo que vai à Europa quer conhecer. Ir na Notre Dame de Paris. Então, quem botar o pé na Europa tem que ir lá. Agora, e eles conspurcaram isso aí. Tocaram fogo, levaram uns 2 ou 3 anos para recuperar. E eles continuam queimando igrejas como queimavam nos seus países. Isso não pode continuar, gente. O mundo tem que ser acolhedor, tem que receber bem as vítimas de guerra, as vítimas de perseguições políticas, mas não pode aceitar a bandidagem, porque a bandidagem veio mascarada de pedintes de auxílio humanitário. E isso a gente não pode aceitar, porque quem chega no outro país para melhorar de vida, porque não tinha mais condições de viver no seu país de origem, chega para trabalhar, vai dar seu sangue, vai dar seu suor, vai ganhar seu dinheiro, mas vai contribuir. Agora, quem chega nos países, chegando, como aqui no Brasil já estão chegando esse pessoal do narcotráfico, esses terroristas do narcotráfico, estão chegando no Brasil, não é só para aumentar os negócios deles, é para mudar o nosso entendimento, é para mudar o nosso pensamento. E isso é uma coisa que nós não podemos permitir. Nós temos que ficar sempre muito atentos. Eles usam, assim, palavras adequadas ao jeito deles, ao jeito macio, ao jeito mais palatável, que as pessoas aceitem melhor, de uma forma melhor. Por exemplo, quando eles falam do clima. Vocês querem coisa mais, como é que se diz, mais sem noção, mais sem sentido absoluto do que mudanças climáticas? Então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo por causa das mudanças climáticas. Aqui onde eu moro, em Imbé, e o resto do litoral, acho que assim, as mudanças climáticas atuam todos os dias. Sempre foi assim. É vento, é chuva, para, vem sol. É muito, muito mutável. O tempo, principalmente aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, que vem a ser o litoral sul do Brasil, não é? Porque lá para cima a temperatura é mais amena, é permanente. Aqui não. O que nós podemos fazer por isso? Acabar com o que eles querem que a gente... Acabar com o agro, por exemplo. Olha, vocês vejam que o Sem Vergonha falou, inclusive, nas vacas.
quando ele falou em mudança climática, ele falou, vocês lembram da história das vacas? Que eles tinham que acabar com o agro, porque o agro, como é que poluía o ambiente, o pum das vacas estava acabando com o ozônio da atmosfera. Que coisa mais estúpida, que coisa mais imbecil. E eles sabiam que era uma estupidez, eles sabiam que isso era uma besteira bem grande, mas eles espalhavam, eles não se importavam, porque convinha, é uma palavra bonita, nós temos que batalhar contra as mudanças climáticas. Nós estamos, eles dizem, o aquecimento global, que a gente está se encaminhando para um aquecimento global. Cientificamente está provado, se houver mudança, será para uma nova era glacial. Não é para amanhã, nem para depois de amanhã, nem para daqui a 10 anos, né? Talvez daqui a 100 anos, mas uma nova era glacial, que é exatamente o oposto do que esses cretinos pregam sobre o aquecimento global. Bem, já falei na questão das guerras, que o Trump, né, já venceu e já desmontou as futuras que pretendem se armar. Por quê? Botou de joelhos, sem ofensa, botou de joelhos as pessoas que se revoltaram contra ele, na questão, esse quesito das sanções. Agora, sanção, para a gente falar isoladamente, a que ele está aplicando no Brasil, e que o Supremo Tribunal Federal, que de Supremo não tem nada, que de juridicidade, saber jurídico, eles não têm nada, ou fingem que não têm. Na verdade, eles não são juízes, né? Um bando de mequetrefe que foram elevados a essa corte para poder fazer o desmonte da nossa nação, como fizeram, como continuam fazendo, mas vão de parar, se Deus quiser, porque agora nós não estamos a sós nessa luta, porque a luta deles, eles falam assim em patriotismo, eles falam em soberania, mas, no entanto, a luta deles é pela grande pátria americana comunista. E o cachaceiro sempre fala nisso. Então, agora, como tem um outro país, e que é os Estados Unidos, e que não está a favor deles, está a nosso favor, a favor da democracia, a favor da liberdade, a favor da família, a favor da religião, a favor do cristianismo, aí está intervindo. Aí não pode. Por exemplo, o cabeça de ovo, quando, como é que se diz, sancionaram a mulher dele, primeira coisa que ele disse, isso não é legal, né? Legal, não tem legalidade, isso não pode ser feito. E com a mulher do Daniel Silveira podia? Mesmo país, as mesmas pessoas, mesma nacionalidade, e a mulher do Daniel Silveira ficou sem receber também, porque era a mulher dele. Então, e quer matar as pessoas à míngua de fome, como os comunistas gostam de fazer. E já fizeram com milhões de pessoas em todo o globo. Então, quando ele acorda, a mulher do Eduardo, do Eduardo Bolsonaro, também foi sancionada. Mas por quê? Só porque é da direita. Quando é da esquerda, é crime. Estão ferindo a soberania nacional. Só que um dia, já falei muitas vezes para vocês sobre a lei Magnitsky, voltarei a falar outro dia, porque agora isso aí está sendo muito discutido, essa questão do pode, não pode, é legal, não é ilegal, estão interferindo, não estão intervindo, enfim, esclarecer mais uma vez, porque é para isso que eu estou aqui, para que vocês se esclareçam, para que vocês tenham argumentos, principalmente, não só para conversar os outros, para colocar na cabeça das outras pessoas o que é bom, mas também para que vocês votem certo e ensinem outras pessoas a votar certo. Nós temos que acabar com essa maluquice que é a nossa lei eleitoral. Isso não pode continuar. Os partidos não são partidos, são quadrilhas. E eu digo isso de todos. Não estou deixando ninguém de fora. Porque são umas quadrilhas que, o dia que acabarem com essa ajuda aí eleitoral, agora me fugiu o termo, o dia que os partidos não ganharem bilhões para dividir os que vão concorrer, muita gente vai desistir de concorrer. Ninguém mais vai achar que concorrer, que fazer política é uma coisa interessante.
Porque o que torna a política interessante para a maioria desses canalhas que se elegem aqui no Brasil é isto. Não pensam, isso está em todos os partidos. Não pensam no povo. O único homem que pensou no povo, que lutou pelo povo, está lá, preso, torturado, humilhado. Não pode sair de casa, não pode falar com os filhos. Mas esse homem, antes dele ser abatido, que não está totalmente abatido, está semi, está parado um pouquinho. Mas antes que isso acontecesse, ele abriu os nossos olhos. Ele abriu a nossa inteligência. Ele fez com que nós percebêssemos que nós, como brasileiros, tínhamos que ter orgulho do país. O que eles chamam de fascismo. Eles hoje, se tu disser que tu é patriota, tu é fascista. Esses ignorantes fazem isso por maldade e também por ignorância. Para eles, gostar do país, do seu país, é ser fascista. Bem, eu tenho a impressão que meu tempo esgotou por hoje. A minha garganta, graças a Deus, permitiu que eu falasse. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei novamente com vocês, porque eu amo vocês. E cada vitória que nós temos dentro do Brasil e fora do Brasil, para nos elevar, para nos ajudar, eu agradeço milhões de vezes a Deus. Portanto, continue agradecendo a Deus. Pare um pouco de pedir. Comecem a agradecer porque Ele já está nos ajudando, pelo tanto que nós já temos recebido. Tem gente sofrendo? Nós estamos sofrendo? Sim. Mas vai melhorar. Vai. Porque nós temos, né, a crença num Deus verdadeiro. Eles não têm. Então, o mal não pode vencer o bem. O mal é o demônio e o bem é Deus. E nós estamos do lado de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.